quero cumprimentar você. Você tem o nosso material aí, o nosso workshop é sobre o Evangelho e o culto na igreja. Na introdução, irmãos, nós colocamos que tratar desse assunto não é um assunto muito fácil, porque desde quando a igreja de Cristo foi estabelecida aqui na terra, esse assunto tem sido um assunto com muitas posições diversas e até conflitantes. Mesmo jeito que dos primórdios do cristianismo até a reforma, nós temos tantas posições teológicas diferentes, parece que a visão que a igreja tem a respeito do culto acompanha mais ou menos esse desenrolar. Mas o nosso propósito aqui é ampliar um pouco mais essa discussão e lembrar que, mesmo havendo tanta diferença, tanta distinção sobre o que é culto, o significado do culto, a Bíblia nos chama a tratar desse assunto. Lembre-se que Deus, Ele está à procura de adoradores. Então, cada geração, ela é sempre chamada por Deus a se avaliar, a se reformar à luz da Escritura. Então, nós vamos aqui na nossa abordagem, primeiramente oferecer um breve apanhado na história de como é que a igreja tem se comportado, os modelos de culto na história. Nós vamos falar um pouco sobre o culto na reforma, depois vamos olhar brevemente algumas características do culto moderno, contemporâneo, e por fim nós vamos caminhando pelas Escrituras, demonstrando que a Bíblia fala a respeito de culto e apresentar alguns modelos que vão nos ajudar na nossa exposição. Então eu estou na primeira página, vocês têm aí da igreja primitiva até a era medieval, como era o culto nos primórdios do cristianismo e até aquela era que chamamos de Idade Média. Então, começando na igreja primitiva, nós podemos ver que o culto na igreja primitiva, ele foi muito inspirado dentro do modelo da sinagoga, por razões muito óbvias. O cristianismo, pelo menos até o ano 70 depois de Cristo, ele subsiste mais ou menos dentro da sinagoga. Você vai ver até em Tiago, capítulo 2, Tiago dando instruções para a igreja e ele chama o lugar de culto de sinagoga. Então, durante alguns anos, pelo menos até a queda de Jerusalém, anos 70, o cristianismo funciona mais ou menos dentro ali da estrutura sinagogal. Depois da queda de Jerusalém, parece ser o momento em que o cristianismo vai começando a andar sozinho, e ele até diante do Império Romano, ele começa a ser visto como algo distinto do judaísmo antigo. Então o modelo era o modelo da sinagoga, começava com aquela invocação inicial, eram recitados o Shema, aquele credo baseado em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Lia-se textos do Pentateuco, dos profetas, e depois tinha uma breve prédica sobre o tema, e se cantavam salmos, e no caso da igreja, cantavam-se também textos do Novo Testamento. Filipenses 2, 5-8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e ali conta a história da salvação. Eram textos como esse, e 1 Timóteo 3, 16, aquele que foi manifestado, vocês estão lembrados do texto. Além disso, orações, as memórias dos apóstolos, exortações pelo dirigente, coletas em prol dos carentes e a celebração das ordenanças eram elementos do culto cristão na igreja primitiva. A gente poderia fazer uma síntese e apresentar o culto na igreja primitiva como sendo um culto essencialmente simples. É por isso que quando nós lemos o livro de Hebreus, nós percebemos que há certos judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo, porque quando eles chegam dentro da igreja, pense nisso, eles que eram todos acostumados com os aparatos do templo, o ouro, os incensos, a classe sacerdotal, e eles eram acostumados com um culto que impressionava os olhos, e de repente eles chegam na igreja cristã, não tinha templo, era na casa de uma pessoa, e era essa programação mais ou menos simples como temos aqui. Então nós temos aí uma descrição do culto na igreja primitiva. Quando nós chegamos na igreja antiga, eu estou na letra B, do século II ao século V, nós temos ali uma descrição no Didaquê, aquele documento antigo da igreja, onde temos uma pequena descrição do culto. Reúna-se no dia do Senhor,
para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. E aqui nós já percebemos, irmãos, nessa segunda fase da história da igreja, quanto ao culto, que o culto cristão começa a adquirir uns ares um pouco mais elaborados. A gente vê isso nessa citação de Justino Marte, ali por volta do ano 150, onde ele diz assim: no dia denominado de Dia do Sol, há uma reunião de todos aqueles que vivem tanto nas cidades como no campo. Ali se dá a memória dos apóstolos ou das escrituras dos profetas até o tempo que permite. Terminado a leitura, o presidente faz uso da palavra para nos admoestar e nos exortar à imitação prática dessas coisas admiráveis. Logo nos levantamos e oramos juntos. Terminada a oração, do modo como já foi dito, traz o pão e vinho com água. O presidente dirige a Deus orações e ações de graças, e o povo aquece com aclamação, amém. E se procede à distribuição dos elementos eucarísticos dentre todos, enviando-se também mediante diáconos aos que estão ausentes. Não sei se você percebeu nessa citação de Justino, que o culto, por volta do século II, e aqui nós vamos até o século V, em várias comunidades cristãs, ele já dá um ar de ter meio que uma programação, pregando a palavra liturgia. Eu sei que nem todos gostam dessa palavra, mas parece indicar uma organização mais formal, onde se tem uma reunião, se tem um dirigente, o dirigente lê o texto, ele exorta a comunidade, depois tem um momento da ceia, e enquanto ele fala as suas palavras, o povo responde amém. Então parece que aqui a organização do culto já estava dando ares de uma formalidade maior. Chegando na página 2, nós percebemos uma mudança bem radical no culto. Eu acredito que aqui, irmãos, já está começando a aparecer as primeiras influências de paganismo dentro do culto. Colocamos assim no ponto 3. Nos séculos 2 e 3, por conta da influência das religiões pagãs de mistério, percebe-se uma mudança nos parâmetros de culto. Então, o culto público nos séculos 4 e 5 estava inteiramente sujeito à influência do conceito de disciplina secreta, a assim chamada disciplina arcane, que vem de ensinos secretos. Provavelmente originária de concepções semelhantes às religiões de mistério ou delas provenientes. Suas raízes remontam, ao que parece, ao século III. Sob a influência de tais fatores, os ofícios se dividiam em duas partes. A primeira era franqueada aos catecúmenos e ao público geral, incluindo a leitura da Escritura, cânticos, sermão e oração. A segunda, o verdadeiro mistério cristão, só eram admitidos aos batizados. Lembra, irmãos, que o cristianismo do segundo e terceiro século, ele é muito, muito atacado pelas religiões de mistério. Aquelas religiões de mistério diziam assim, que há certos conhecimentos que só podem pertencer àqueles que foram iniciados. E, infelizmente, os nossos irmãos acabaram bebendo desse ensino, e eles também começaram a transformar o culto em uma reunião onde certas partes do culto só os iniciados é que tinham acesso. Então tinha a primeira parte do culto, normal, leitura, oração, cânticos, e a segunda parte onde se tinha a ceia do Senhor. Então essa segunda parte, ela começou a se tornar um privilégio apenas daqueles que tinham sido iniciados. Iniciados aqui, entenda-se, batizados. Então se você foi batizado, você participa da ceia do Senhor, você participa desse mistério, enquanto aqueles que são catecúmenos, isto é, não foram batizados ainda, e os próprios visitantes, eles são convidados a se retirar. Então você percebe aqui que o culto ele ganha ares de mistério. E esse modelo aqui, ele vai durar mais ou menos até Constantino. Por que Constantino acabou? Pelo menos na época dele acabou esse modelo de culto. Porque na época de Constantino, criou-se o pressuposto de que todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. Você, quando nasce, é levado à igreja, você é batizado, então você se torna cristão, automaticamente não tem nada de mistério que você não possa ter acesso. Então esse modelo vai aí até
até Constantino. Eu estou no ponto 4 agora, mostrando aqui para vocês já o início da Idade Média praticamente. A partir do século IV, o culto cristão começou a sofrer corrupções profundas. Com a morte dos mártires, os novos convertidos tendiam a transferir parte da reverência cultica a poderes miraculosos que atribuíam aos apóstolos e aos próprios mártires. As tumbas se tornaram locais de peregrinações. Então, lembra-se que a época de Constantino coincide com o fim das perseguições, e aquilo trouxe um certo formalismo para dentro da igreja, e muitas pessoas, sentindo falta de referenciais, numa época em que a igreja estava se tornando cada vez mais política, eles começaram a voltar aos mártires e lembrar da fidelidade deles, do exemplo deles. Então eles voltam lá para as catacumbas e vão lembrar a história daquelas pessoas, e com o passar dos anos eles começam a reverenciar essas pessoas. Logo, logo eles estão acreditando que aquelas pessoas são tão santas diante de Deus que eles conseguiram méritos muito grandes com Deus, além daquilo que eles precisavam para ser salvos. E nós, meros mortais, podemos usar do crédito deles para a gente também ser beneficiado nesse mundo. E aqui você tem a formação dessa teologia católica da intercessão dos santos. Nessa época também a própria Virgem Maria, ela começa a ser tratada como uma segunda Eva, ela começa também a ganhar ares de mediadora, considerando que ela pode nos representar diante do Senhor Jesus. Então aqui você já tem essa teologia sendo formada e trazida para o culto da igreja. Culto aos mártires, reverência aos anjos. Eu coloquei aqui que o Constantino, ele construiu o templo em homenagem ao arcanjo Miguel. Então aqui, irmãos, já é o início daquilo que nós chamamos de Idade Média, e nós temos o culto sendo cada vez mais paganizado. Letra C, o culto na era medieval. A gente poderia caracterizar o culto nessa época como sendo tremendamente ritualístico e aparatoso. Incenso, velas, culto a relíquias, peregrinações, penitências, orações, tudo aquilo, irmãos, todas essas coisas acabaram tomando o lugar daquele culto simples que nós vemos na igreja primitiva. O latim tornou-se a língua oficial da igreja, e a celebração da missa, ela não tinha mais como propósito ser um momento de adoração, mas a missa, ela acaba se tornando um local onde se acentua a diferença entre clero e leigo. Então o clero é aquele ofício sacerdotal que eles resgatam praticamente lá do Antigo Testamento, para não dizer do próprio paganismo. Então isso cria uma distância muito grande, se cria o altar, e o culto, que era visto mais como um momento de celebração, na igreja primitiva tinha muito a ver o culto com a ideia da ressurreição de Cristo. A missa, ela acaba se tornando uma repetição semanal do sacrifício do Senhor Jesus, quando o padre, com seus poderes miraculosos, ele pode transformar a hóstia no corpo, no sangue do Senhor Jesus. Então aqui nós já temos toda a corrupção. Uma das marcas do culto medieval é que ele é, irmãos, tremendamente sensorial e emocional. Então, uma pessoa que assistisse um culto numa igreja medieval, ele ficava tremendamente impressionado. Primeiro, ao chegar, ele já via uma imensa catedral, numa época que vocês lembram, que as pessoas moravam em casas muito simples, cobertas às vezes de palha. Então ele chega no centro da cidade, tem uma catedral enorme, ele entra, pinturas por todos os lados, imagens, figuras de Cristo crucificado, muito ouro. Então uma pessoa que entrava numa catedral, ela ficava profundamente impressionada com tudo aquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não havia o elemento de interação. O fiel não participava mais do culto, ele sequer cantava mais. E a própria organização da missa tirou o caráter da instrução bíblica. É só uma celebração da morte de Cristo, feita em latim, muitas vezes de costas para as pessoas, então as pessoas não tinham mais interação e instrução da palavra do Senhor. A
mediada, né? O ofício sacerdotal é trazido de volta. Eu estou na página 3 aqui, eu não quis gastar muito tempo nisso, porque eu sei que vocês já sabem, mas o culto na reforma, aqui a gente acredita que a coisa começou a dar uma boa virada. Então, irmãos, a reforma protestante, vocês sabem que ela começa por motivos teológicos, e evidentemente, toda vez que a nossa teologia muda, seja para melhor ou para pior, isso tem aplicações no culto. Então a reforma, além de trazer à tona a doutrina da justificação pela fé, ela também contribuiu para trazer novamente à mente das pessoas o que era culto, o que significava adorar ao Senhor. Então eu coloquei algumas características aí no número 1 da letra A. Eles faziam oposição ao culto suntuoso, proibindo as imagens. Eles restituíram o cálice aos fiéis, aboliram leis de jejum, celibato dos sacerdotes. E o sola scriptura mudou muito o culto, porque enquanto na Idade Média o culto era uma celebração, ou melhor, uma repetição do sacrifício de Cristo, o sola scriptura trouxe de volta a ideia de que o culto é instrução, o culto é ensino da palavra do Senhor. Então o púlpito ele deve ocupar um lugar precedente. Então você tem todo aquele altar católico medieval sendo abandonado e colocado um púlpito, que significa o local onde o povo aprende do Senhor. Uma outra discussão que entra nesse tema aqui, eu não tenho tanto tempo para desenvolvê-la, é sobre como deve ser o culto. E aqui nós vamos ter até diferença entre os reformadores. O Calvino, por exemplo, dizia que o culto, nos elementos do culto, deveriam ter apenas aquilo que a Bíblia estabelece. Então, por exemplo, você chegava numa igreja luterana, na Alemanha, você poderia encontrar velas. Lutero dizia assim: tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, pode ter na igreja. Calvino dizia: somente aquelas coisas que a Bíblia estabelece, deve ter na igreja. Então, na igreja luterana tem uma vela. Lutero dizia: podemos ter vela no culto, porque a Bíblia não proíbe. Calvino dizia: não podemos ter vela na igreja, porque a Bíblia não estabelece. E eu não sei se vocês percebem, mas essa discussão, ela chega até nós hoje. Como é que deve ser o culto? O culto deve ser apenas diante daqueles elementos que a Bíblia estabelece? Ou tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, nós podemos trazer para o culto? Essa discussão, ela foi uma discussão muito grande na Reforma, e ela continua também nos nossos dias. As pessoas sempre estão aí nesses dois polos. Mas, irmãos, o ponto que eu quero destacar aqui é que o Lutero, ele reformulou o culto, ele reescreveu a chamada missa alemã, tentando expurgar todos os elementos do papado, e tanto Lutero como Calvino, eles estabeleceram missas, ou melhor, cultos com liturgia fixa. Então as pessoas chegavam para o culto semanal, elas sabiam o que ia se desenrolar, e elas sabiam o que iam falar, as orações que seriam feitas, havia uma interação maior. E lembrando também que o cântico congregacional foi restabelecido novamente. Lutero começou a traduzir hinos para a língua alemã, Calvino começou a metrificar os salmos, tudo isso entendendo que aquela distinção entre clero e leigo, ela foi abolida na morte do Senhor Jesus. Todo crente é um sacerdote, portanto todos podem cantar, todos podem ler a Bíblia e serem instruídos no seu próprio idioma. Letra C, o sola fide. Qual a influência do sola fide? Somente pela fé no culto. Então, a compreensão de que a justificação é somente pela fé, tirou da ceia o caráter transubstancial. Então, como a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus através de Cristo, unicamente pela fé, a salvação não vem do elemento da ceia. Então, aquilo que é consagrado não é o corpo de Cristo e não pode salvar você, porque nós somos justificados pela fé. Então, naturalmente, isso mudou a compreensão do culto, porque o culto
passou a ser visto não mais como uma repetição semanal do sacrifício do Senhor Jesus, mas uma celebração alegre, solene, da maravilha da salvação que Cristo conquistou por nós. Então o sola fide, ele vai diretamente no culto. E o próprio sacerdócio do crente, que eu já mencionei para vocês, Lutero tirando o canto gregoriano e colocando o canto congregacional, e havendo uma interação maior entre as pessoas dentro da igreja. Mas eu quero destacar para vocês o ponto 4, porque isso aqui caminha dentro daqui do nosso tema. Apesar das mudanças, é interessante notar que os reformadores não desprezaram completamente a tradição de culto da igreja. Preste atenção nessa citação que nós colocamos aí. Levando-se em conta as grandes rupturas que eles promoveram em relação à igreja medieval, seria de se esperar que também descartassem por completo a liturgia tradicional. Todavia, não foi o que fizeram. Os reformadores sabiam que eram herdeiros de 15 séculos de história cristã. Esta história não podia ser simplesmente esquecida como se não tivesse ocorrido. Por isso, eles reconsideraram somente aquilo que entendiam estar em conflito com as Escrituras, preservando tudo o que era bom e válido na herança do passado. Então, uma leitura superficial da Reforma Protestante, você pode chegar à seguinte conclusão: eles estão rompendo com o catolicismo. Já que eles estão rompendo com o catolicismo, tudo aquilo que cheira catolicismo tem que ser expurgado. Mas a gente vê a relação deles com o culto. Eles entenderam que ter uma liturgia, ter um culto organizado, não era errado. Na verdade, o culto, por não ser uma invenção humana, não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é que nos diz como Ele deseja ser adorado. Então, os reformadores, entendendo isso, eles continuaram prezando pela organização, pela beleza, e não por um culto que cada um poderia fazer o que gostaria de fazer na hora em que quisesse. Então, os reformadores entenderam que a ideia de uma liturgia pronta, ou pelo menos semi-pronta, deveria balizar o culto para que o culto não fosse assim completamente banalizado e as pessoas fazerem o que queriam. Então eu quero deixar isso na sua mente, porque nós vamos tornar a esse tema aqui na nossa conclusão. Vamos para a página 4. Página 4. Pensando um pouco no culto contemporâneo. Irmãos, evidentemente eu coloquei essas marcas que eu vejo no culto contemporâneo. É claro que isso aqui não é universal, mas a gente poderia dizer que cobre a maioria daquilo que nós temos visto na igreja. Então você não vai ver tanta coisa diferente aqui. Mas eu quero ressaltar algumas marcas do culto contemporâneo, caminhando aí especialmente do final do século XIX até os nossos dias. Então, na letra A, nós colocamos um culto marcado pela influência do existencialismo. A ideia do existencialismo é a ênfase na experiência. Muito mais do que um culto que fala a sua razão, um culto que fala ao seu coração. A gente vê isso nos cânticos, nos hinos, que são muito mais instrumentos de autoajuda e de autossatisfação. Então as pessoas não vêm necessariamente para adorar a Deus, elas vêm meio que para descarregar as suas angústias e receberem uma injeção de motivação. E eles podem sair da igreja, de fato, motivados, descarregados, se sentindo bem, mas sem terem adorado o Senhor verdadeiramente. Uma outra influência, na letra B, colocamos a do humanismo. O humanismo, irmãos, no culto hoje, a gente pode ver ele especialmente nessa busca frenética por entretenimento. Você considerar algo agradável, não com base na instrução bíblica, mas na sua satisfação. Então, se você veio, você se sentiu bem, você se sentiu satisfeito, as suas expectativas foram atendidas, então você diz, esse culto foi muito bom.
Outra influência, letra C, é a do pragmatismo, no que diz respeito ao culto. Esse princípio, ele é visto quando as pessoas julgam um culto bom, não com base nas escrituras, no que as escrituras dizem, mas nos resultados. Então você imagina a equipe de culto com o pastor discutindo como é que deve ser o culto daquele domingo, e eles pensam na seguinte ideia: o que é que vai proporcionar maior satisfação às pessoas? E eles programam o culto pensando nisso, e a avaliação deles vem desse feedback. As pessoas chegando dizendo: olha, o culto foi muito bom, o culto foi muito bom. Então não é a questão se o culto foi aceitável a Deus, mas é se o culto foi agradável às pessoas. Isso é pragmatismo. Isso, exatamente. Planejando o clima do culto. Então o pastor diz: ó, irmão, hoje eu quero fazer o povo chorar, a pregação aqui é para o povo chorar. Aí ele combina com a equipe de música: ó, vamos fazer a música assim, colocando os tons menores e tal e tal. Ele cria o clima do culto, manipulando o sentimento das pessoas, e as pessoas saem pensando que foram cheias do Espírito Santo, mas na realidade foram manipuladas. Então o resultado, letra D. A adoração que deveria ocupar o centro de nossa vida cristã, sendo secularizada, é incapaz de nutrir, edificar, desafiar, inspirar ou formar nossa espiritualidade. E como outros no passado, podemos estar atraindo sobre nós maldições ao apresentarmos fogo estranho diante do Senhor em adoração. O ponto que eu queria destacar aqui é que há uma diferença muito grande, irmãos, do culto dos nossos dias para o culto da reforma e o culto da igreja primitiva. Tanto na igreja primitiva nós temos o elemento de simplicidade, na reforma nós temos resgatado a centralidade do evangelho e ao mesmo tempo uma organização, uma certa formalidade no culto. E quando nós chegamos na nossa geração especialmente, nós vemos fortemente essas características marcando o culto cristão, para nossa tristeza e vergonha. Pensando no Evangelho agora, estou no ponto 4 da página 4, eu não vou ter tanto tempo aqui, mas vamos lá em Apocalipse capítulo 4, olhar alguns elementos do Evangelho presentes no culto. Irmãos, por que eu estou indo em Apocalipse capítulo 4? Você pode dizer: mas pastor, por que você está usando esse texto para falar de culto? Porque Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, nós temos uma descrição de um culto acontecendo no céu. E eu acredito que é muito confiável para a nossa teologia olhar para um culto que está acontecendo no céu, porque lá certamente o culto está expurgado de qualquer influência humana e pecadora. Então, capítulo 4, ele diz assim, verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, qual é o primeiro elemento da centralidade do culto celeste? Deus. Deus está sentado no trono, e todos os atos de culto estão sendo voltados para Ele. Então isso aqui já é uma pancada no humanismo cultico hoje, onde o ser humano está no centro, e ele diz como é que ele quer adorar o Senhor, e ele diz como é que ele quer ser entretido. Então, no culto celeste não é assim. No culto celeste, Deus está sentado no trono, e todos os elementos, todos os atos de culto visam unicamente adorar e engrandecer essa pessoa que está sentada no trono. Versículo 8, o que eles cantam? Veja como é diferente. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Versículo 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então o que eles cantam? Eles cantam a santidade de Deus, eles cantam o fato de que Deus é todo-poderoso, que Deus é eterno, eles cantam que Deus merece toda a glória, eles cantam que Deus é o Criador.
Você percebe claramente, irmãos, que um culto que agrada a Deus é um culto no qual a música exalta os atributos de Deus. Não é música que fala do ser humano. Eu quero isso, eu vou fazer aquilo, eu anseio por isso. Então, um culto que agrada ao Senhor, ele tem uma música que exalta a pessoa de Deus. Ele está sentado no trono, e aqueles que estão louvando, estão cantando a beleza dos atributos desse Deus. Ainda temos capítulo 5, olha outro elemento do culto, igualmente importante. Capítulo 5, versículo 6 diz: então vi, no meio do trono, veja, onde o trono de Deus estava, ele diz, e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Qual o outro elemento do culto celeste? A pessoa de Cristo. E Cristo aqui é apresentado como cordeiro. Quando a Bíblia fala de Cristo como cordeiro, ela está ressaltando o quê? A obra de Cristo, o que ele realizou na cruz. Em outras palavras, o Evangelho. Então as pessoas estão cantando o sacrifício de Cristo. Elas estão oferecendo honras àquela pessoa que foi morta pelos seus pecados. Isso é um culto que agrada a Deus. Eu coloquei no número 5, Isaías capítulo 6. Eu não vou exatamente lá no texto, porque eu sei que vocês conhecem, mas é aquele texto em que Isaías tem a visão do trono de Deus, e qual foi a reação dele diante da majestade, da beleza, do louvor dos anjos. Qual foi a reação dele? Ele disse, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então qual é o elemento do culto ali? Quebrantamento, reverência. Então a ideia, irmãos, é que um culto que agrada a Deus, Deus ele é tão magnificado, ele é tão exaltado, as pessoas veem a Deus nos seus atributos, e essas pessoas entendem o quanto elas estão pecadoras e o quanto elas são necessitadas de purificação, como vai acontecer na própria experiência do profeta Isaías, o anjo descendo com uma tenaz e queimando a sua boca, e ali ele estava com a boca purificada. Então esses são elementos do culto que nós vemos claramente no Novo Testamento. Na página 5, eu acrescentei mais alguns. Página 5, então nós temos leitura das Escrituras, 1 Timóteo 4,13, Paulo orientando a Timóteo que fizesse leitura pública. Nós temos música, Colossenses 3,16, eu sei que todos vocês conhecem um verso. As orações, Paulo novamente orientando que se fizessem súplicas, o elemento de contribuição financeira e a administração das ordenanças, a ceia e o batismo. Então são esses aqui. Onde eu quero gastar um pouco mais de tempo com vocês é a partir aqui da letra C. Eu vou colocar algumas conclusões que eu cheguei. E, irmãos, aqui são as minhas conclusões. Até agora eu trabalhei um pouco história e um pouco de Bíblia. Mas aqui foi algumas conclusões que eu cheguei, que você necessariamente não precisa chegar às mesmas, porque a ideia aqui não é te dar nada pronto, mas pelo menos provocar a sua reflexão. Então, número 1, os elementos de culto são prerrogativa divina e não humana. Não estabelecemos como queremos adorar a Deus, mas consultamos a Escritura a fim de descobrir como Deus deseja ser adorado, e então fazemos. Então, a primeira conclusão que eu chego, estudando a adoração na Bíblia e na história, vendo especialmente os reformadores e a igreja primitiva, é isso. Nós não definimos o culto, Deus define o culto. Se você pegar as instruções de Israel no Antigo Testamento, eu sei que ali não era igreja, mas ali salta um princípio aos nossos olhos. Deus estabelece como Ele quer ser adorado. Ele diz para o povo as medidas específicas de cada elemento do tabernáculo. Ele diz como tem que ser a música, ele diz como é que tem que ser o sacrifício, ele fala até do tipo de fogo que tem que ser utilizado, e se não utilizar daquele jeito, você morre, você atrai maldição sobre você. Então,
numa época como a nossa, hoje, em que cada um pensa que pode chegar na igreja e fazer do jeito que quer, você pode, sem qualquer tipo de planejamento ali, faltando 2 minutos para começar o culto, você pegar um papel e escrever 4, 5 coisas aqui, vamos começar o culto. Então, essa reflexão precisa provocar a nossa mente. Deus é que nos diz como Ele quer ser adorado. A segunda, por outro lado, é possível reconhecer que há certa flexibilidade na aplicação desse princípio. Vê-se no Novo Testamento clara diferença entre o culto na igreja predominantemente judaica e na de origem gentílica. A primeira parece seguir de modo mais estrito a liturgia da sinagoga, dando maior formalidade. Já no caso de Corinto, uma igreja gentílica, o culto parece mais informal, privilegiando os dons. Unidade aqui não implica em uniformidade. Então, eu estou tentando me corrigir aqui, para não passar para você a ideia de que de repente nós estamos falando que todas as nossas igrejas vão ter que adotar uma liturgia fixa e todo mundo seguir ponto a ponto, culto após culto. Até no Novo Testamento nós não vemos isso. Então, se você visitasse uma igreja na Palestina, você vivesse ali no 1º século, você ia chegar na igreja da Palestina, você ia ver um culto mais formal, seguindo mais ou menos os pontos da sinagoga. Mas se você viajasse aí alguns dias, você ia chegar na igreja de Corinto. Como era o culto na igreja de Corinto? Vocês acham que era mais formal ou era mais informal? A gente nem pode dizer que era informal, a gente vai dizer que era desorganizado, né? Tanto que o apóstolo Paulo se preocupou em escrever uma parte considerável da carta para dizer, quando for profetizar, não fiquem falando todo mundo ao mesmo tempo, quando alguém for falar em língua, só fale se tiver alguém que interprete. Ele se preocupa em cada elemento. Dando aqui os descontos, não me levem a mal, mas talvez a igreja de Jerusalém se parecesse mais com uma igreja batista, tradicional, regular. E você chegasse lá na igreja de Corinto, você ia ver um negócio mais pentecostal, com muita ênfase em língua e tal. Eu estou só dando parâmetros aqui, não estou dizendo que é isso. Mas apenas ressaltando para vocês que até na igreja primitiva, não havia assim uma calcificação de que o culto deveria ser de um determinado jeito. Mas isso não significa, irmãos, também que era uma coisa livre e que cada um poderia fazer o que quisesse. A gente tem elementos claros no Novo Testamento. 3. Tomando os reformadores como exemplo, não deveríamos desprezar completamente a rica tradição litúrgica da igreja. Matos elucida essa questão. Por que os cristãos antigos elaboraram liturgias padronizadas para o culto? Em primeiro lugar, pela grande reverência que tinham por essa atividade tão sublime e elevada da igreja. O culto a Deus tinha de ser harmonioso e ordeiro, e a liturgia servia a esses 2 propósitos. Não se podia permitir que o culto a Deus fosse improvisado ao bel prazer dos dirigentes. Outro motivo foi a preocupação com a unidade da igreja. De que maneira a igreja poderia ter um senso de coesão se cada comunidade cristã cultuasse a Deus de um modo diferente? O fato de que todas as igrejas locais seguiam essencialmente os mesmos padrões de culto contribuía para esse valioso senso de comunhão e fraternidade. Então eu ressaltei isso para vocês, que embora a reforma tenha sido uma ruptura bem radical com o catolicismo, os reformadores entenderam que tinha uma tradição de culto muito rica na história da igreja e que eles não podiam simplesmente desprezar tudo isso e querer inventar a roda. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as liturgias da época, expurgaram os elementos católicos dela, mas eles entenderam que o culto deveria ser organizado, o culto deveria ter objetivos. E eu vou, daqui a pouco, mostrar para vocês aqui alguns exemplos que nós temos aí na história. Número 4. Reconhecendo que há sempre o risco de uma calcificação frígida do culto, o uso de liturgias prontas, ou pelo menos semi-prontas,
pode ser uma solução apropriada para a superficialidade e a falta de reverência que caracterizam a igreja de nosso tempo, resgatando a simplicidade e a adoração teocêntrica que marcaram a igreja primitiva e o culto da reforma. Então, irmãos, o que eu estou tentando fazer aqui nessa conversa com vocês? Novamente, não é trazer para vocês um modelo pronto para você levar para a sua igreja, mas a ideia de que nós precisamos pensar modelos. Porque se nós não pensarmos modelos, nós sempre vamos ter no ideário da igreja em que servimos, essa ideia de que o culto ele pode ser organizado do jeito que o dirigente do culto quiser. Então, quando nós vamos para a história, nós percebemos essa preocupação. Olha, o culto é a atividade mais elevada da igreja. Então, essa atividade ela tem que ser organizada, ela precisa ser trabalhada, as pessoas precisam ter a sua mente treinada a olhar certos elementos que são centrais e que nós não abrimos mão. Eu sei que isso, de repente, pode correr risco daquela calcificação frígida que marca o catolicismo romano, que nenhum de nós quer para nossas igrejas, nós não queremos isso. Mas nós queremos pelo menos a ideia de que culto tem certos padrões e nós não podemos abrir mão disso, senão vira excessiva informalidade. É isso que eu coloco no número 5. A excessiva espontaneidade nos cultos demonstra que os cristãos não têm refletido profundamente sobre a adoração comunitária. O fato de termos tantos modos diferentes de culto ilustra que o pêndulo está mais para a diversidade do que para a unidade. E aí eu cito um autor que ele trabalha pelo menos 6 estilos de culto diferentes em nossos dias. Está lá, litúrgica formal, tradicional com hinos, contemporânea, carismática, combinada, emergente. E eu acho que essas 6 ainda não esgotam os modelos de culto que nós temos hoje, que são tão variados quanto o número de igrejas. Então, irmãos, por que tantas propostas de culto diferentes? Eu creio que uma das razões é essa: nós não temos refletido com profundidade. A gente não tem refletido em termos de uma organização. A gente meio que chega e faz uma coisa improvisada, coloca aqui 3, 4 músicas, uma leitura bíblica, porque vamos aqui, é meio como se fosse preparar o povo, enrolar o povo para chegar a hora da pregação, porque de fato a pregação é o que é importante. Nós não percebemos na igreja primitiva e nos nossos irmãos da reforma esse tipo de descaso. E por fim, o assunto como cultuar deveria ocupar lugar central em nossa eclesiologia, já que a maioria das igrejas que abandonaram a ortodoxia, via de regra, iniciaram o processo ao aceitar mudanças radicais no culto, até o ponto em que a teologia e a liturgia já não podiam caminhar juntas. Eu acho que todos vocês já perceberam esse padrão. As igrejas que se tornam renovadas, elas começam se renovando na teologia ou na liturgia? Na liturgia. Eles começam mudando a liturgia, adaptando a liturgia, então eles vão mudando, até o ponto em que a teologia, aquilo que é ensinado, pregado, já não combina mais com aquilo que eles fazem no culto. Então o que faz? Muda a teologia. Muitas vezes não tem nem espaço, tanto a programação e a mensagem. Exatamente. Então, eu creio que essa, irmãos, é uma razão muito importante para justificar o fato, porque nós temos que pensar mais nisso. Nós temos que pensar mais, porque via de regra, até nas igrejas tradicionais, nós temos visto que igrejas que são tradicionais na sua teologia, mas na sua liturgia, são pentecostais ou estão caminhando para o pentecostalismo, aquilo que a nossa teologia não sustenta. Então essa é uma razão. Na minha conclusão, eu coloquei alguns modelos, eu não vou gastar muito tempo aqui, eu trouxe mais para vocês lerem. Novamente, são modelos, apenas para lhe dar parâmetros para pensar. O primeiro é uma ordem litúrgica feita por João Calvino, que se tornou padrão nas igrejas reformadas. Então começa com um convite à adoração, com uma leitura bíblica, a oração de confissão de pecados, que normalmente era feita pelo pastor, a primeira parte dos 10 mandamentos, uma oração com a segunda parte dos 10 mandamentos, um cântico de salmo, oração por iluminação,
leitura bíblica e a entrega da pregação, uma oração pastoral mais ampla e uma paráfrase da oração do Pai Nosso, a recitação do credo apostólico, preparação do pão e vinho, a oração para a recepção da ceia, consagração, finalizando com a oração do Senhor, e a instituição da ceia com a leitura bíblica, a exortação, a explicação no caso dos elementos, a distribuição propriamente dita, um cântico, oração de agradecimento e o cântico de Simeão, seguido pela bênção araônica. De repente você pode achar que esse modelo aqui é um modelo muito fixo, muito calcificado. É uma crítica que muita gente faz, eu não vou nem entrar no mérito da crítica, mas eu não sei se você percebe uma progressão acontecendo no culto, um culto organizado, onde as pessoas têm diversos momentos. O segundo modelo, eu coloquei um modelo mais contemporâneo, usado em muitas igrejas evangélicas dos Estados Unidos, é chamado de liturgia evangélica independente. Prelúdio, coral chamando a adoração, boas-vindas, hino, uma oração de súplica, uma doxologia, o credo apostólico, o hino, a oração congregacional do Pai Nosso, hino e ofertório, um testemunho, uma leitura bíblica, o Glória Patri, que é um pequeno hino de exaltação à Trindade, o sermão, o hino e o Benedictus, um tipo de oração padrão, rogando proteção e direção divina. Aí eu coloquei o próximo modelo de uma liturgia batista africana. Eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem, mas o que ela diferencia talvez do outro modelo litúrgico é que, lembra que as igrejas americanas de origem africana, eles têm uma ênfase muito grande no coral, não é isso? Normalmente só um piano ou um órgão e um coral muito bem organizado, com vozes, uma coisa muito bonita, e eles têm uma participação maior do coral. Eu queria chamar a sua atenção para esse exemplo aqui de uma liturgia mais detalhada. Então começa com um prelúdio e momento de oração, cantando essa música que está aí. Aí vem uma súplica e louvor, leitura do Salmo 68, esses textos, e o pastor fala: levanta-te, Deus, dispersam-se os teus inimigos, de sua presença fogem os que aborrecem. E a igreja responde: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. Eu não sei se você sabe, mas eles estão fazendo responsivamente a leitura dos textos que estão lá em cima. Para a página 8. E aí você tem o restante da leitura. Depois tem um hino de louvor, que está aí. Uma oração de súplica e também de louvor. A leitura do Antigo Testamento. E depois uma leitura do Novo Testamento. Isso também eu achei um elemento muito interessante. Todos os cultos, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento. Algumas igrejas até usam como padrão a leitura de um capítulo do Antigo e um do Novo. Eu já estive em igrejas em que não vi leitura da Bíblia na hora do culto, e em outras que às vezes a leitura da Bíblia é só um versículozinho isolado, não é? Então, parece que não privilegia tanto a Escritura, que parece para dar mais tempo para o povo cantar. Aí nós temos, depois da leitura, o leitor diz: essa é a palavra do Senhor. E todos respondem: graças a Deus. Aqui para a gente do Brasil parece meio católico, né? Aí tem uma doxologia, seguida de uma oração de confissão. O dirigente diz: confessemos nossos pecados a Deus nosso Pai. E aí a igreja ora, e essa oração é escrita. Ó Altíssimo, justo, gracioso Deus, Tu és tão puro de olhos que não pode contemplar a iniquidade, mas prometeste misericórdia por meio de Jesus Cristo a todo que se arrepender e crer nele. Confessamos que somos pecadores por natureza e que cometemos todo tipo de pecado, ofuscando a glória de Deus. Temos negligenciado e nos afastado de sua santa comunhão e do seu santo nome. Não temos amado o nosso próximo como deveríamos. Não temos buscado o teu reino e a tua justiça em primeiro. Não temos nos contentado com a nossa porção
diária. E aí ele fala de Jesus Cristo e depois clama por compaixão. Aqui é um modelo que foi adaptado de Richard Baxter, vocês estão lembrados dele lá, aquele pastor puritano, que é seguido de uma confissão pessoal, segurança de perdão, a leitura de 1 João 1,9, e a oração pastoral e a igreja cantando só em Jesus. Depois vem a adoração através da palavra, com uma leitura, depois a adoração através das ordenanças, e aí na página 9, uma coisa que nós não temos definitivamente costume aqui no Brasil, dirigente diz: irmãos, em que vocês creem? E a igreja responde: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Para a gente isso aqui é muito estranho, porque o Brasil tem uma forte marca católica. Mas, irmãos, a gente precisaria de um outro momento para falar nisso. O credo apostólico não é da Igreja Católica. Eles se apropriaram. O credo apostólico é nosso, é da Igreja de Cristo. O credo apostólico não era para ficar sendo repetido como se fosse uma reza de proteção, mas dentre os muitos usos que o credo apostólico tinha na igreja primitiva, era o de ser uma confissão de fé. Uma pessoa, antes de ser batizada, ela tinha que comparecer diante da comunidade cristã e dizer: ó, eu creio nisso, eu creio em Deus Pai, que é todo-poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, e por aí vai. Talvez a expressão que mais nos incomode no credo seja a Santa Igreja Universal ou a Santa Igreja Católica. Mas entenda aqui que na época em que o credo foi escrito, não existia uma instituição chamada Igreja Católica Romana. Quando falava Igreja Católica, era a Igreja Universal, a Igreja invisível. Então, quando um cristão dizia-se participante da Igreja Universal, ele estava dizendo que a sua igreja local não esgotava o número de cristãos. Há uma comunhão invisível que une todos nós no mesmo Salvador e nós participamos dela. Era também uma forma de dizer: nós não participamos da igreja gnóstica, nós não participamos da igreja marcionita, nós fazemos parte da igreja, da universalidade cristã. Então eu notei, pesquisando algumas liturgias, especialmente de igrejas americanas, em que a prática de vez em quando a igreja ser orientada e recitar o credo. Aí tem a oração de graças e consagração, a leitura do texto sagrado, e o pastor pergunta: proclamemos a beleza do que cremos. E a igreja responde: Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a igreja: cheguemos à mesa do Senhor. Aleluia! Eis o alimento de Deus ao seu povo. Façamos em memória do fato de que Cristo morreu por nós. Recebam com gratidão, compartilhemos o pão e o cálice. Oração pelos não comungantes. Uma coisa que eu nunca vi, eu nunca tinha pensado. Chegar no momento da ceia, você não orar apenas agradecendo a Cristo porque morreu por nós e agradecendo por nós estarmos em comunidade, mas também clamarmos pelas pessoas que não participam. Tem gente não convertida lá, tem os próprios irmãos da igreja que estão doentes e que às vezes não podem chegar para receber a comunhão. Então você orar por essas pessoas, eu nunca tinha visto. Então eu estou falando para vocês que o valor de estudar e ler esses assuntos é que às vezes eles trazem certos pontos que são importantes e que a gente nunca refletiu. E aí tem a oração pelos participantes. Ó Senhor, quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter. Quanto mais eu amo, mais eu preciso ser amado. Quanto mais eu faço, mais eu preciso receber. Nada parece me satisfazer.
A verdade é que fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Quem disse isso aqui? Estão lembrados? Isso aqui quem disse foi Agostinho de Hipona, a frase mais conhecida dele. Agostinho de Hipona, século IV, e final do século IV, início do V. Querido Deus, guie-nos ao Senhor Jesus, aquele em que temos vida eterna e que satisfaz nosso coração. Dá-nos coragem para crer naquilo que não podemos ver. Cremos, Senhor, ajuda-nos em nossa falta de fé. Eu sei que para a gente soa um pouco estranho a ideia de uma oração pronta, de uma oração mais fixa. Parece que rouba-nos aquela espontaneidade. Mas a oração mais fixa, irmãos, ela às vezes pode ter o valor de trazer dentro delas elementos mais escriturísticos, com um balizamento mais bíblico. Eu acho que você que é pastor já teve essa experiência de repente pedir para um irmão da igreja orar, e o irmão se levanta para orar e parece que ele fala, não teve nada a ver, e você nem entende o que ele quis dizer, e às vezes acaba falando até coisas que não deveria ser falada. Então todos nós temos essa experiência, e eu creio que isso é o oposto disso aqui, é a total espontaneidade. E aí termina com uma oração de confiança, o qual vocês podem ler depois, o hino de encerramento, página 10, oração de gratidão, o Glória Patri, o Benedictus, que a gente já explicou, e termina com a bênção de Efésios 3:20. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quantos minutos eu tenho, pastor, ainda? 20 minutos, está bom demais. Bom, irmãos, então aqui eu estou terminando, na verdade era a minha intenção terminar um pouco mais cedo, dentro do tempo que eu tinha, justamente para dar a oportunidade dos irmãos fazerem suas colocações, fazer alguma pergunta ou alguma contribuição para tudo aquilo que falamos. Então quem tiver, pode ficar à vontade, esse é o momento. Tá, pega o microfone aí porque está sendo gravado. É mais um comentário. Quando foi citado 1 Coríntios 14:26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reúne, um tem salmo, outro, etc. Eu lembrei de um conceito que tem, pelo menos na cidade onde sou pastor, em algumas igrejas, culto vivo. Eu imaginei se é esse versículo que eles querem apoiar. Aí depois pensei agora, então deve ser mesmo, porque causa uma confusão grande lá. Exatamente. E essa foi a preocupação do apóstolo Paulo, né? Estabelecer um culto mais ordeiro, né? Com ordem e decência, que era o que não tinha lá. Se for pensar, nós estamos meio que caminhando para isso. O neopentecostalismo já, em muitos sentidos, já adotou isso, mas eu creio que nós, das igrejas tradicionais, acabamos também incorrendo num erro semelhante, à medida em que nós não temos um planejamento de culto. Não temos. A gente só tem uma ordem, mais ou menos, do que as coisas devem acontecer, mas nós não temos um planejamento que inclua músicas que celebrem mais a Deus, que lembrem o Evangelho, textos bíblicos que salientam verdades escriturísticas. Então, falta na gente também um pouco nisso. E talvez, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, visitando a nossa igreja, ele também ia dizer que estava precisando organizar algumas coisas. Pastor. Ok, parece que tudo... Tá ligado. Parece que tudo que possa estar ligado ou refletir alguma coisa da Igreja Católica ou nos nossos dias hoje de qualquer movimento carismático, estamos fora. Eu já ouvi pastor dizer, na minha igreja não se canta mais nada exaltando o Espírito Santo. Eu disse, é o que o diabo quer. Ele não importa se aqui você esteja ou ali. Ele quer que você não faça o que deve ser feito. Mas a gente vê no culto ainda, no próprio exemplo de Paulo, que ele valorizou muito a música.
E ele cita, inclusive, Efésios 5,14, ele desperta tu que dormes. Ali ele está citando uma música, na época, que alguém compôs com base, lá em Isaías 60, versículo 1, ali. E possivelmente, vamos dizer, o autor dessa música, que Paulo cita no seu escrito, ele tenha composto após a declaração de Cristo, dizendo isso cumpre nos dias de hoje. A gente vê. E a adoração, vamos dizer, o louvor, vem antes para preparar o coração para a semente da palavra, para que possa produzir frutos. Então a gente vê assim, quando não tem tempo, vamos cancelar esse hino, não precisa cantar mais, porque não dá mais tempo, já ocupou tanto espaço com outra coisa, e o hino, e muitas vezes, aquele hino é importante para aquela congregação naquele momento. Então, eu não quero dizer com isso que vamos dizer, a liturgia venha tomar o espaço, quer dizer, tudo é liturgia, mas o espaço da mensagem. A mensagem sempre deve ser o centro, ali, prestada a um Cristo cêntrico, a coisa assim. Mas no nosso dia nós temos a tendência de querer fugir de qualquer coisa que aparenta, por exemplo, o credo apostólico. Se alguém for ler na igreja hoje, vai dizer, não, isso é católico, porque essa é a cultura. Então nós queremos e deixamos de fazer o que deve ser feito, com medo de ser taxado isso ou aquilo. Muito obrigado, pastor, por sua colaboração. Tem mais alguém? Tem lá atrás. Pastor, obrigado pela sua colaboração e também essa exortação até, porque nós somos pastores e às vezes vemos nossas igrejas meio que descambando e a gente fica pensando, é comissão daquilo ou aquele outro foi o dirigente, entendeu? Mas a programação que planeja o culto, o que realiza o culto é uma programação. Então, quanto é que nós assim, valorizamos e planejamos para a elaboração do programa de culto, certo? Às vezes o pastor, que será o pregador daquele domingo, né, ele se defronta com a programação no culto, na hora do culto. Então, a gente está assim, ó, planejando um dia de elaborar o programa, e a programação, toda aquela liturgia, ela confere com a pregação, e o cuidado é que ninguém tome o espaço mais elevado de cada coisa, né, que se coloca dentro do programa. E as músicas, então, uma outra situação que o senhor colocou, que eu fiquei feliz com isso, a música, quem é que ela exalta? Quem é que está no trono? Né? O hino, ele às vezes está falando muito mais da amizade, da comunhão das pessoas, do relacionamento pessoal do que com Deus. Então eu volto já desse congresso mais fortalecido e com a minha intenção mais aguçada para continuar preparando o culto com a igreja, de vez de deixar o pessoal preparar e depois eu me encontrar com o programa no culto. Obrigado. Obrigado, irmão. Eu fico feliz com sua palavra. O objetivo é esse, irmãos, era despertar um pouco, provocar a consciência. Uma das coisas que eu gostei muito na sua palavra, irmão, foi esse ressaltar de que o pastor tem que se envolver mais na organização do culto. Às vezes a gente delega isso completamente para um grupo de jovens. Aqui eu não tenho nada contra os jovens, inclusive na minha igreja tem jovens muito abençoados, mas às vezes que não tem experiência, que nunca refletiu com profundidade sobre isso, e se delega completamente, sem ter nenhum tipo de participação, e fica na sua mentalidade aquela ideia, não, minha função é pregar, minha obrigação é pregar. Então você chega pronto para pregar, mas não tem nenhuma participação no que está acontecendo, no que foi preparado, no que está sendo cantado, no que está sendo lido.
Então eu espero que isso, que nossa conversa hoje tenha despertado você para isso. Temos que nos envolver mais na organização dos cultos. Pois não, pastor? Pastor, o irmão pastoreia alguma igreja ou só dá estudo? Eu sou pastor da Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. Tá. Qual é o modelo que o senhor está usando que pode nos ensinar ou ajudar alguma coisa? Porque realmente eu tenho um grupo e com o ensinamento aqui eu vou ter mais cuidado de não entregar totalmente para o grupo, mas às vezes eu não tenho tempo, eles não mandam com antecedência, e quando eu vou ver o programa já em cima da hora, aí cria algum problema, porque eles querem esse coro, mas eu disse, olha, esse coro a gente não vai cantar agora não, porque precisamos de tempo maior, eu vou pregar 40 minutos, aí não sei se cria uma confusão. Então eu gostaria de perguntar se o irmão tem um grupo de programação que faz esse programa, entrega o pastor antes do culto, 2, 3 dias antes, se fosse possível. Então, irmão, falar um pouco da minha realidade, talvez a minha realidade atual não é o melhor parâmetro. Eu pastorei uma igreja batista regular, mas essa igreja batista regular, ela não vem de uma forte tradição batista regular, como normalmente é da região de onde eu vim, a região do Cariri, e também sei que é a região de muitos irmãos do norte, Fortaleza, etc. Então, a nossa realidade lá é que nós estamos fazendo o caminho oposto. A gente vinha, em algumas décadas já, dentro de um modelo de culto meio desorganizado, e nós estamos, nesses 4 anos, tentando retroceder e dar ares de um culto mais organizado. E vocês sabem que esse processo de mudança é um processo que tem que ser feito devagar para não impactar e não criar grandes rupturas dentro da igreja. Dito isso, algumas coisas que a gente tem procurado fazer. Primeiro, estabelecer o princípio da leitura bíblica em todos os cultos. Leitura bíblica de um capítulo. Eu comecei com a leitura de um capítulo. Nós lemos, em 3 anos, nós lemos o Novo Testamento inteiro na igreja. Começamos em Mateus capítulo 1 e fomos até o Apocalipse. Depois que a igreja se acostumou com isso, nós aumentamos para 2 capítulos. E é a atual realidade da igreja. Nós estamos lendo 2 capítulos da Escritura dentro do culto, seguindo o ensino de Paulo da leitura pública das Escrituras. E tentando também, em alguns momentos, criar o hábito das leituras responsivas. Então, a leitura em que o dirigente ou o leitor fala e a comunidade responde com outros versículos, então criando essas ideias. Trabalhando também com a música da igreja, para estabelecer princípio musical em que os atributos de Deus, a obra de Jesus Cristo, sejam temas constantes do louvor e da adoração. Então agora, pastor, isso tudo são processos e às vezes vai demorar alguns anos, mas eu creio que à medida que nós ensinamos a igreja, pregamos a palavra de Deus, o povo de Deus vai responder a um culto teocêntrico, e eles vão amar isso, eles vão aprender a desenvolver esse gosto, porque aqui é um gosto. Lembra que eles estão sendo criados dentro de uma tradição de culto quase que neopentecostal. Então, para eles descobrirem a beleza da organização de um culto assim, vai demorar algum tempo. Mas vale a pena participar mais da elaboração, da programação, e ter uma sintonia maior com os irmãos que estão envolvidos na música, para que eles vão aprendendo certos parâmetros daquilo que precisa conter num culto. Então, à medida que isso vai acontecendo, eu acredito que o culto propriamente ele vai se tornando mais cristocêntrico. Isso louva ao Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia. E desde já, muito obrigado aí pela contribuição que o senhor está nos dando. Eu creio que tudo resume-se numa palavra: envolvimento do pastor. O pastor precisa estar realmente envolvido.
quanto a essas mudanças, eu creio que isso será quase uma quebra de paradigma, viu? Quebra de paradigma com o novo. Por quê? Nós costumamos ouvir nas igrejas que a liturgia, ela acontece, mas agora chegou o momento mais importante, a mensagem. E para você desenvolver na igreja de que todo momento ali dentro, da hora que começa o culto é importante, já está sendo uma luta. Segundo, nós costumamos perceber igrejas tão descomprometidas com o culto, que eles chegam a dizer o seguinte: coloca o irmão fulano para dirigir, para ver se ele passa a frequentar os cultos. Isso é a coisa mais irresponsável que eu vejo alguém fazer numa igreja. Misericórdia. Convida o irmão fulano para dirigir hoje à noite, para ver se ele vem. E eu costumo dizer sempre na igreja que participar de um culto a Deus, isso é obra de excelência, isso é obra de excelência. A obra é excelente, não podemos agir de forma irresponsável. E todo esse desenvolvimento também nós percebemos, eu vou ferir um pouco a ética. Vou dizer que em Manaus nós temos uma igreja muito grande, não batista regular, mas ela chega a ter o termo de Nova Batista, aonde a liturgia é a coisa mais mundana possível, mas que tem uma excelente mensagem. Alguém disse isso para mim um dia, eu nunca entrei lá não, nunca fui, mas eu pela forma de eu ver as pessoas se conduzindo de bermuda, essas coisas lá em cima, os que participam do culto, e eu perguntei, mas isso acontece? E alguém disse assim, mas a mensagem é muito boa, o pastor é uma excelente mensagem. Então essa fragmentação do culto, essa parte de que fazem essas diferenciações, eu não consigo fazer. E isso tem sido para mim motivo de muita oração, motivo de pedir muita misericórdia de Deus no meu ministério, porque a gente encontra reações. Um dia um pastor ligou para mim, apavorado, e disse, eu tentei pedir aos irmãos que não tocassem esse cântico, e o grupo de músicos saiu todinho da igreja, e ele ficou sem um músico na igreja. E é isso, pastor, muito obrigado, que Deus abençoe e continue levando este ensino a outros pastores. Amém. Eu queria só lembrar aos irmãos uma queixa que eu tenho, a maneira apressada e às vezes irreverente que nós trabalhamos a ceia do Senhor na igreja. Então nós colocamos assim a ceia do Senhor meio que sendo um apêndice do culto. Então se desenrola uma programação às vezes longa, depois vem a pregação dentro do seu tempo, que deve ser assim mesmo. Aí quando termina, a comunidade já está cansada, às vezes até o pregador está cansado, então ele desce às pressas, vem aqui os diáconos e tal, e faz aquela distribuição apressada, a oração e tal. Então, uma das coisas que me chamou a atenção nesses estudos que eu vim fazendo, era o zelo da igreja na administração das ordenanças. Então, a ordenança vindo acompanhado de leituras bíblicas, de explicações sobre o Evangelho, e até mesmo de reflexões para levar a igreja ao quebrantamento. Então, fazendo da ceia do Senhor um momento importante. E eu creio que a gente às vezes está pecando nesse ponto.